Muito bem, 11h38 pelo horário de Brasília, a gente volta para o Palácio do Planalto, onde o presidente Lula está fazendo nesse momento uma coletiva com jornalistas. Ele está respondendo a perguntas sobre o possível futuro político. Vamos acompanhar. Base estão exigindo, presidente, eu tenho que ser candidato. Um vai ser candidato a deputado, outro vai ser candidato a senador, outro vai ser candidato a governador do estado. E eu, humildemente, vou aceitar, sabe, o discurso deles, e eles vão sair para ser candidato. O que eu acho bom. Mas eu estou muito tranquilo com o governo. Estou muito tranquilo. Eu, sinceramente, acho que as pessoas estão cumprindo exatamente aquilo que foi decidido que eles cumprissem. Um com mais rapidez, outros com menos rapidez, mas nós temos que respeitar também o comportamento humano é de cada um. Nem todo mundo é igual, nem todo mundo se age de forma igual, mas o resultado que me importa é o seguinte, é que todos os dados, todos, sem nenhuma distinção, são amplamente favoráveis ao nosso governo, amplamente favoráveis. A minha tranquilidade é essa, foi para isso que eu concorri às eleições, foi para isso que eu fui eleito, e o que me interessa é entregar para o povo aquilo que eu prometi. Se eu chegar no final do ano que vem e não ter entregue, o povo, sabe, tem o direito de dizer o seguinte, cara, tchau e benção. Tá? É assim que o povo faz. Por isso que a democracia é importante. Porque tem alternância de poder. O povo põe, o povo tira. O povo põe, o povo tira. O que não dá para fazer a sacanagem que fizeram com a Dilma. O povo pôs e a elite tirou. É isso. Agora para a última pergunta, Daniela Santos, do Metrópolis, Portal Metrópolis. Bom dia, presidente. Durante o fim de semana, o senhor voltou a fazer críticas sobre a questão da situação na faixa de Gaza, né? E ontem a Embaixada de Israel publicou uma nota rebatendo essas declarações, né? Eles dizem que declarações desse tipo alimentam o antissemitismo no mundo e que também não se deve se deixar levar por notícias falsas do Hamas. Primeiro ponto que eu queria saber é como que o senhor responde a essa declaração da Embaixada e também sobre guerra. Nesse mês o senhor vai participar da cúpula do G7, que também vai ter a participação do presidente Zelensky e do presidente Trump. Queria saber se o senhor pretende conversar com os dois sobre essa questão da guerra na Ucrânia. Primeiro, um presidente da República não responde a uma embaixada. O presidente da República reafirma o que diz. O que está acontecendo em Gaza não é uma guerra. É um exército matando mulheres e crianças. Possivelmente todas as pessoas de bom senso no mundo, inclusive gente do povo de Israel, e você deve ter lido uma carta do ex-ministro de Israel, do ex-primeiro-ministro, criticando que não é mais uma guerra, de que é um genocídio. Vocês já viram carta de 1000 militares anunciando que aquilo não é mais guerra, é genocídio. Você não pode, a pretexto de encontrar alguém, matar mulheres e crianças, deixar crianças com fome. Eu não sei se vocês viram a cena de 2 crianças que estavam carregando farinha para comer e que foram mortas. Ou seja, é exatamente por conta de que o povo judeu sofreu na sua história que o governo de Israel deveria ter bom senso e humanismo no trato com o povo palestino. Eles se comportam como se o povo palestino fosse cidadão de segunda classe. E nós temos dito há muito tempo, o Brasil foi o primeiro país a reconhecer o Estado palestino aqui na América do Sul, e eu volto a reafirmar, só haverá paz quando a gente tiver consciência de que o palestino tem direito ao seu Estado, à terra demarcada, aquele acordo de 1967, que o governo de Israel não quer deixar que ser cumprido e todo dia manda a gente atacar o território palestino, inclusive tentando atacar a Cisjordânia para agredir produtores rurais palestinos. É isso. Ou seja, em vez de ver que é antissemitismo, precisa parar com esse vitimismo. Precisa parar com esse vitimismo também é o seguinte, o que está acontecendo na faixa de Gaza é um genocídio. É a morte de mulheres e crianças que não estão participando de guerra. É a decisão de um governo que nem o povo judeu quer. Nem o povo judeu quer. Então não dá. Como ser humano, não é nem como presidente da República do Brasil, é como ser humano.
aceitar isso como se fosse uma guerra normal, sabe? Não é. Então, a segunda coisa é o G7. Eu estou convidado para o G7. Eu estou propenso a ir, mas eu estou muito preocupado com a minha agenda. Porque eu vou para a França agora, volto da França, tenho o CARICOM, sabe? Aí depois eu tenho que viajar outra vez. É muito pesado, Então eu vou discutir com os meus assessores para saber o seguinte, sabe? É importante ir. Por que é importante ir? Nós temos que falar com o primeiro-ministro do Canadá. Eu, pessoalmente, vou tentar falar com ele por telefone para saber, sabe, a pauta que vai ser discutida, para saber se compensa ir ou não. Sabe? Eu gostaria de ir, porque eu sempre gosto de participar desse fórum e dar um recado que o Brasil tem que dar. Porque nesse fórum também, você sabe que você viaja 20 horas de avião e depois você só tem 4 minutos para falar. Quando você fala muito, é 5 minutos. Aqui na América Latina, a gente fala 30 minutos, 40 minutos, vai dar pé da palavra pela segunda vez. Não, no G20, nos BRICS e no G7 é só 5 minutos a 4 minutos. Então, a gente tenta trabalhar um discurso bem razoável, com as coisas interessantes, mas como eu tenho respeito pelo novo primeiro-ministro do Canadá, pela decisão que ele tomou, inclusive com relação às insinuações do presidente Trump de que vai anexar o Canadá ao seu país, eu gostaria de ir, inclusive, para reforçar, sabe, a relação de amizade com ele. Mas vai depender muito da minha agenda, vai depender muito de como eu estiver, porque voltar de uma viagem, depois voltar para outra viagem é pesado. Então vou levar isso em conta também, porque, sabe, é importante fazer muita coisa, mas é importante cuidar da saúde também. Ok, pessoal. Vamos... Espera aí só um minuto, pessoal. Espera aí só um minuto. A gente tinha combinado 8 perguntas. E o presidente tem, não sei se vocês estão sabendo, um almoço agora importante. Vamos fazer o seguinte, mais 2 perguntas. Então, calma. Olha, para não dizer que eu neguei o direito, fala com o Laércio. Vamos com a Lisandra, que foi a primeira que provocou aqui. Obrigada. Calma, presidente, é o seguinte, só um minutinho, gente. Peraí que a gente tem um combinado. Presidente, é o seguinte, o senhor não tem mais comentado a alta da taxa de juros. Semana passada, o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, disse que a taxa de juros deve continuar alta por um bom tempo. Como é que o senhor vê essa questão de não ter uma perspectiva ainda de baixar a taxa de juros e como isso afeta o seu governo? Você acha que eu não critico, juro, porque é o Galípolo que está lá? Não é por conta disso, gente. É porque quando a gente discute no governo, o que está acontecendo já estava precificado. A gente já sabia que ia acontecer. Então, o que nós estamos conscientes é de que a inflação está controlada, começou a cair o preço dos alimentos, e eu acho que logo, o Banco Central vai tomar a atitude correta de começar a baixar os juros. Os juros estão muito altos. Agora é engraçado, porque mesmo o juro tanto alto, a economia continua a crescer. É porque tem uma coisa muito importante, é que tem muito crédito para o movimento, para os pequenos agricultores, para os microempreendedores, para os médios empreendedores. Há muito crédito nesse país e nós queremos mais crédito para fazer com que a economia cresça mais. Eu às vezes fico chateado quando eu vejo alguém dizer, não, a economia está crescendo, vai causar inflação. Se para controlar a inflação for preciso ter fome, sabe, não é possível a gente aceitar. É preciso encontrar outro jeito para controlar a inflação. Então, eu tenho 100% de confiança, sabe, na idoneidade do companheiro Galípolo. Ele é uma figura muito especial, sabe, e eu acho que ele vai dar conta do recado fazendo aquilo que é necessário fazer. Olha, não é comigo, querida, eu não posso... É só mais uma pergunta agora, gente, só mais uma. Quem? Vai. É a última pergunta. Tem uma preocupação muito grande das empresas do setor produtivo. Só se identifica para a gente, porque está tendo. Eu sou Adriana Fernandes, da Folha de São Paulo, aqui em Brasília. É uma preocupação, bom dia, é uma preocupação muito grande do setor produtivo das empresas em relação a uma medida muito específica em relação ao crédito, ao IOF do crédito. O presidente Mota disse que ia pedir ao senhor para suspender até que haja essa decisão, o que o senhor tomou em relação ao risco sacado. Um crédito
crédito que afeta empresas do varejo, da mineração, automóveis, farmacêutica, e ela começou a valer no dia 1º de novembro. O presidente Mota disse que ia pedir ao senhor para recuar nessa medida até que as outras fossem anunciadas. Qual é a medida? Operação de risco sacado é uma espécie de antecipação de recebíveis, de fornecedores, que é muito importante para a cadeia, né? Capital de giro dessas empresas. Deixa eu te contar Presidente, essa operação de risco sacado, só adiantando aqui, é quando as instituições financeiras repassam para os varejistas, comerciantes, empreendedores, aquele valor daquela compra a prazo, né? E antes não tinha o imposto sobre essa transição, essa operação de risco sacado. E agora tem, e o Hugo Mota falou que iria falar, né, com o senhor para derrubar essa medida, porque isso atinge principalmente os pequenos empresários, os pequenos empreendedores. Então foi um pedido. Eu sou a Fernanda Sete, do Times Brasil CNBC. Como eu vou conversar com o Hugo Mota daqui 1 hora, vamos esperar ele me dizer. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Vocês sabem, nós temos um problema que é uma deficiência cultural no Brasil. Ou seja, todo o benefício que você dá para o setor produtivo, para os empresários, para que uma empresa possa se instalar no Estado, para que a gente possa evitar uma crise econômica, e eu já fiz muito. Ou seja, você dá por 1 ano, por 2 anos. Quando você quer tirar, é muito difícil. As pessoas querem que seja permanente. Ou seja, se você conversar com a Haddad, você vai ouvir o seguinte: você sabe quanto que o governo deixa de arrecadar por conta de benefício aos empresários? 800 bilhões de reais. 800 bilhões de reais. Não é pouca coisa, gente. Não é pouca coisa. É muito dinheiro. Por que eu vetei a questão da desoneração? Sabe? E entramos na Suprema Corte. Porque você desonerou a parte mais rica da sociedade e não gerou um emprego. Não gerou emprego, não gerou uma estabilidade para nenhum trabalhador. Ou seja, você beneficia quem pode para prejudicar quem não pode. Agora o governo fica se matando para cortar 30 bilhões no orçamento, e esse dinheiro poderia ser retirado da desoneração. Poderia ser tirado desses 800 bilhões. Acontece que as pessoas acham que é um direito adquirido. Eu estou recebendo, por favor, não mexa mais comigo. Não mexa. Isso agora é fixo. Não pode ser assim. Deixa eu te falar uma coisa para vocês, com muita sinceridade. Nós, em algum momento, vamos ter que sentar, sabe, não com o governo, sentar com a sociedade brasileira e definir um pouco que tipo de país a gente quer construir para o futuro. Porque do jeito que as coisas vão, é quase impossível você fazer as políticas que tem que fazer para melhorar a qualidade de vida das pessoas que estão ainda deserdadas nesse país. As pessoas de baixo. O que o velho Otávio Frias chamava o andar de baixo. Ele falava: Lula, você não vai chegar no andar de cima porque eles não vão deixar. Eu cheguei. Mas eu não quero sozinho ter chegado ao andar de cima. Eu quero trazer o povo para o andar de cima. Ele tem direito. Então, o que nós temos é discutir com muita leveza, com muita seriedade, sabe? Uma coisa, você veja o seguinte: as pessoas que ganham mais de 1 milhão por ano estão preocupadas porque a gente está isentando as pessoas que ganham até 5 mil reais por mês e vai ter que cobrar de quem ganha mais de 1 milhão por mês. E eles vão pagar uma quantia 10%. Veja o Câmara, você veja o cara, você vai receber um benefício, não vai pagar imposto de renda até teus 5 mil reais, e o cara que ganha 1 milhão ou mais, que vai pagar 10%, não quer pagar. Assim a gente não consegue construir um país de classe média. Sabe, quando a gente tem inveja do padrão de vida da Alemanha, do padrão de vida da Suécia, do padrão de vida da Holanda, do padrão de vida da Suécia, ou seja, é porque lá houve um momento que se estabeleceu regras em que o país é de todos e não apenas de poucos. Este país não pode ser governado para apenas 35% da população, sabe, que tem um poder de compra razoável. Este país tem que ser governado para todos. E o meu papel é fazer com que os de baixo consigam subir e viver decentemente como todos nós queremos viver.
Dito isso, obrigado pela entrevista e até a próxima. Ok, pessoal, muito obrigado. Até a próxima entrevista. Que será mais breve do que essa, né? No tempo. Muito bem. Muito bem, nós acompanhamos a coletiva de imprensa que o presidente Lula convocou jornalistas sem dizer primeiramente qual seria o tema. E o que nós vimos é efeito Sidônio Palmeira acontecendo, porque o que acontece? O assunto do momento é qual? IOF. Todo mundo gostaria de saber, inclusive daqui a pouco o presidente Lula já vai se reunir com os líderes para discutir as mudanças no IOF. E como você viu, o presidente começou a coletiva falando sobre os feitos do governo, que novos programas sociais devem ser lançados, em específico ali chamou a atenção o financiamento de moto para entregadores, reforma da casa própria, né? E também um programa de gás. Só que assim que abriu a pergunta para os jornalistas, a primeira pergunta já foi sobre o IOF. O assunto do momento que impacta a economia nacional e também muitos empresários. Fato é, presidente Lula deixou muito claro que ele acha que a partir de agora o governo tem que ter uma nova postura quando for negociar, quando for tomar medidas, abrir o diálogo, principalmente, que é o que ele tem feito. O que vai acontecer? Muito claro, o presidente Lula está indo para um almoço com os líderes que discutiram alternativas ao aumento do IOF. E, a partir daí, não tem nada definido, não tem nada divulgado oficialmente. Foi o que o presidente Lula disse, que estão sendo discutidas possibilidades, principalmente desde ontem, durante essa reunião entre o ministro da Fazenda e outros líderes, para chegar num acordo, num consenso. Muito interessante a abordagem do presidente Lula, ao invés de ficar naquela guerra, não, abriu o diálogo, abriu a conversa e principalmente o que o presidente disse, a partir de agora a gente não vai tomar uma decisão só aqui do nosso lado, nós vamos conversar com os líderes. Basicamente é a expectativa agora nossa aqui da imprensa e também da população brasileira é saber o que vai ser definido nesse almoço. Você viu 13h, conhecendo bem a política, provavelmente entre 2 e 3 horas da tarde a gente já sabe o que vai ser anunciado. Eu preciso ir para o intervalo e daqui a pouco a gente volta com mais informações para você aqui no Hora News. Até já.